vamos falar sobre como podemos tratar o soluço quase instantaneamente. Então, o que é o soluço? O diafragma, que é este músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, entra em espasmo e isso interrompe as cordas vocais, criando o som do soluço. Pronto, é basicamente isto. Entre os desencadeadores estão rir e falar em excesso. No passado, quando me preparava para uma apresentação, praticava o que ia dizer mesmo antes da apresentação ao vivo e por vezes ia mesmo muito depressa e depois ficava com soluços. E agora tenho de esperar algum tempo para que os soluços passem, porque não se pode fazer uma apresentação com soluços. Gostava de ter sabido o que fazer naquela altura, mas vou mostrar-lhe o que deve fazer. Mas se comer muito depressa, pode ficar com soluços. Se estiver estressado, também pode ter estes soluços. E as pessoas dizem: "Ah, pois, só tens de prender a respiração, beber água de cabeça para baixo, respirar para dentro de um saco de papel ou respirar mesmo devagar e os soluços vão passar", dizem. Agora, a questão é a seguinte: alguma destas coisas resulta mesmo, mas a questão ainda maior é esta: o que é que se está a passar? O que é que causa este problema? Sabem, uma solução depende mesmo de compreender o problema. Na medicina, a questão é pegar num problema e depois tratá-lo. Há uma grande lacuna na compreensão para realmente conseguir resolver o problema. Mas a questão não são as causas de fundo, é suprimir o sintoma e continuar a suprimir o sintoma. E vamos criar uma solução que só dure 24 horas para que tenham de voltar a tomá-la vezes sem conta. Agora, antes de passar a explicar como é que vou resolver isto, quero explicar como costumo resolver as coisas, está bem? Por exemplo, vejamos este sintoma chamado DRGE, uma situação em que a parte superior da válvula do estômago não fecha e o ácido volta para o esôfago. Por isso, normalmente, para resolver alguma coisa, pego no sintoma ou no problema e comparo-o com a fisiologia normal dessa parte do corpo. Ou seja, numa situação normal, quando comemos, a válvula na parte superior do estômago deve fechar, certo? Mas com a DRGE, ela fica aberta e depois é tratada com antiácidos, IBPs ou outros tipos de medicamentos. Por isso, quando tento resolver isto, quero perceber qual é o mecanismo, quero conhecer a patofisiologia. Ou seja, patologia significa doença e fisiologia é como as coisas funcionam. Por isso, vou analisar a fisiologia normal do estômago e a patofisiologia da DRGE, para ver se consigo realmente perceber o que se passa e depois encontrar uma solução. Agora, encontrei informações muito interessantes sobre a DRG que não são amplamente divulgadas. A válvula tem sensores para o pH, tá bem? Normalmente, o pH do estômago deve ser extremamente ácido, entre 1 e 3, mas encontrei alguns dados sobre a DRGE em que o pH é mais elevado, mais alcalino, não tão ácido. E ao que parece, o que acontece com a DRGE é que a válvula não detecta que o pH está entre 1 e 3 e por isso não se fecha como deveria quando comemos. Estes dados dizem-me que o que devemos fazer em relação à DRGE é adicionar mais ácido ao estômago. E na prática fiz isso e funcionou lindamente. Dávamos às pessoas betaína hidroclorídrica ou vinagre de maçã e, de repente, os sintomas desapareciam. Pensem nisso. Entre os efeitos secundários dos antiácidos e dos inibidores da bomba de prótons, que são dados a pessoas com refluxo ácido, refluxo gastroesofágico ou azia, podem estar novamente problemas como refluxo, azia e fuga de ácido. Enfim, queria explicar como resolvi estas questões, porque isto está relacionado com o soluço. Havia uma investigação interessante para a qual tive mesmo de pesquisar a fundo, e esse estudo foi feito em gatos. Eis o que descobriram. Isto é interessante. Os soluços pararam imediatamente quando a pressão de dióxido de carbono nas veias se igualou à pressão de dióxido de carbono nas artérias. Agora, para simplificar muito, quando aumentas o dióxido de carbono, os soluços param. Isto é uma situação muito contraintuitiva. Não faz sentido até percebermos o que está a acontecer. Se alguém tiver demasiado oxigênio no sangue sem ter dióxido de carbono suficiente, esse oxigênio não se liga nem é libertado como deveria e a pessoa basicamente sofre de falta de oxigênio. Agora, como é que isto se relaciona com os soluços? Então, adivinha o que acontece? O que acontece quando is? Recebes demasiado oxigênio? Falar em excesso. Recebes demasiado oxigênio. Comer demasiado depressa. Recebes demasiado oxigênio. Quando estás estressado, muitas vezes hiperventilas. Recebes demasiado oxigênio e isto também explica porque é que prender a respiração, aumentando o dióxido de carbono, faz com que os soluços desapareçam. Quando bebes de cabeça para baixo, controlas a tua respiração. Recebes mais dióxido de carbono, menos oxigênio. O que acontece quando respiras para dentro de um saco? Basicamente, estás a inalar o teu próprio dióxido de carbono.
É o dióxido de carbono que equilibra esse excesso de oxigênio e permite que o oxigênio se ligue finalmente, seja libertado para a corrente sanguínea e para músculos como o diafragma. Quando as pessoas têm muito pouco dióxido de carbono, o seu pH altera-se e torna-se mais alcalino. Na alcalose, tudo fica mesmo tenso, entras em espasmos, afeta a tua respiração e, por isso, um dos sintomas da alcalose são os soluços, e os soluços causados por oxigênio em excesso podem desencadear ainda mais alcalose. Portanto, isto é uma espécie de ciclo vicioso. Os soluços acontecem por haver oxigênio a mais e não haver dióxido de carbono suficiente. E aumentar o dióxido de carbono de qualquer uma destas formas é a melhor maneira de os eliminar muito rapidamente. Na verdade, se tiveres um saco e respirares para dentro dele, isto funciona muito bem. Ou então, simplesmente respirando pelo nariz, não pela boca. Pode abrandar a respiração e inspirar durante 5 segundos e expirar durante 5 segundos. Também pode simplesmente suster a respiração. Qualquer uma destas opções resulta. O importante é perceber que não queres receber mais oxigênio, mas sim menos oxigênio e mais dióxido de carbono. Se tiveres essa compreensão fundamental aqui, podes ser criativo. Na verdade, podes até usar uma máscara e assim aumentar o teu nível de dióxido de carbono. Enfim, da próxima vez que tiveres soluços, ou alguém à tua volta tiver soluços, agora já sabes exatamente o que deves fazer. Agora, no vídeo que fiz sobre ataques de pânico, falei um pouco sobre este assunto. Estou a dar-vos uma compreensão muito mais profunda sobre esta questão do dióxido de carbono e do oxigênio. Se ainda não viste esse vídeo, recomendo vivamente que o vejas. Ou que eu mesmo aqui,